Naquela manhã quente, no interior do Paraná, uma cena que parecia cotidiana se desenrolava em uma padaria simples. Alencar, um homem conhecido na cidade, entra acompanhado de 3 figuras desconhecidas, de passos firmes e olhares sérios. Quem os viu disse que eles não pareciam dali. Não tomaram café, mal trocaram palavras e, sem alarde, sumiram. Ninguém sabia naquele momento que estavam assistindo aos últimos instantes conhecidos de 4 homens que, até hoje, continuam desaparecidos. Esses 3 homens, vindos de São Paulo, foram chamados por Alencar com um único propósito: cobrar uma dívida milionária. Fala-se em R$1 milhão. Fala-se em bem menos, mas o que importa agora não é o valor, é o silêncio. O silêncio absoluto que se seguiu depois daquele café não tomado. Nenhum deles jamais foi visto novamente. A investigação começou pelas imagens da padaria. Ali estão eles, vivos, juntos. Mas depois, nenhuma câmera mostra a saída. Nenhuma testemunha viu para onde foram. Os celulares foram desligados ao mesmo tempo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Apenas o vazio. E é nesse vazio que começaram a surgir as perguntas mais assustadoras. Teriam os 3 homens de cobrança, experientes e acostumados com riscos, simplesmente fugido com dinheiro? Ou será que Alencar nunca saiu daquele encontro com vida? Conversas que circulam na internet sugerem uma reviravolta. O plano inicial não era apenas cobrar uma dívida, mas sim mudar o destino do dinheiro. E talvez eliminar peças do tabuleiro. Um nome começa a ecoar nos bastidores do mistério: Antônio Buscariolo e seu filho, Paulo Ricardo. Moradores da região. Suspeitos. Ausentes. Foragidos. Teriam eles se envolvido com os 3 cobradores e Alencar naquele dia? Testemunhas não confirmam, mas ninguém nega também. O que sabem é que tiros foram ouvidos naquele mesmo dia. Muitos tiros. Disparos secos que ecoaram pela mata como um aviso. Ou um fim. E então, como em um filme sem roteiro, pai e filho desaparecem, sem deixar rastro. O que poderia justificar essa fuga repentina? Se não estavam envolvidos, por que correr? O caso de Icaraíma, na divisa entre Paraná e Mato Grosso do Sul, não é apenas sobre uma dívida. É sobre 4 homens, 3 de São Paulo e 1 do Paraná, que desapareceram da noite para o dia. É sobre versões conflitantes, silêncios ensurdecedores e uma sensação crescente de que a verdade está sendo sufocada. Propositalmente. A hipótese mais sombria diz que os 4 nunca tiveram chance, que foram levados para um lugar isolado, uma emboscada, arquitetada por quem sabia os caminhos da região e executada com precisão. A principal teoria: pai e filho, como ou sem ajuda, eliminaram os 4 homens, Alencar e os 3 de São Paulo. O motivo? Simples e brutal: apagar a dívida, apagar o passado, apagar qualquer rastro de cobrança futura. Com todos mortos, não há mais conta a pagar. E a fuga? Segundo essa versão, foi meticulosamente planejada. Usando rotas de fuga pouco vigiadas pela polícia, a dupla teria escapado para o Paraguai antes mesmo que os mandados de prisão fossem expedidos. E se essa teoria estiver certa, por que nenhuma pista foi encontrada? A polícia fez buscas intensas. Helicópteros sobrevoaram áreas vastas. Cães farejadores vasculharam cada palmo de terra. Mas não encontraram nada. Nada. Nenhum corpo, nenhuma arma, nenhum rastro. Será que os corpos foram escondidos com tamanha habilidade? Ou será que ainda há chance de estarem vivos? Outro cenário discutido é ainda mais angustiante. E se os 4, ao chegarem no local do encontro, foram confundidos como uma ameaça? Na zona rural de Icaraíma, há relatos de que propriedades reagem rápido a desconhecidos, principalmente se houver histórico de conflitos por terra.
O pesqueiro desativado onde os 4 se hospedaram seria, segundo investigações, o ponto de encontro. Mas talvez não o destino final. Moradores falam de tiros, mas ninguém indica exatamente onde. Alguns desviam o olhar, outros se calam. A cidade mergulhou em um silêncio estranho desde o ocorrido. A polícia reconhece que quebrar esse muro de silêncio é quase tão difícil quanto encontrar os desaparecidos. E então surgiu uma dúvida ainda mais sinistra. E se a dívida de 1 milhão nunca foi o verdadeiro motivo do encontro? E se tudo aquilo, a viagem, a cobrança, o desaparecimento, foi apenas a superfície de algo mais profundo? Conflitos antigos? Disputas de terra? Negócios rompidos? O fato é que ninguém volta de um encontro para cobrar dinheiro e simplesmente some. A última imagem concreta dos 3 homens e Alencar foi na padaria. Depois disso, não há mais nada. Só especulações, suposições e medo. As esposas dos 3 cobradores garantem: eles eram profissionais, não agiriam sem planejamento, não se colocariam em risco desnecessariamente. A rota deles foi clara. Saíram de São José do Rio Preto, no interior paulista, e seguiram direto até Icaraíma. Cerca de 650 quilômetros rodados, com um propósito. Mas ao chegarem, o destino parece ter sido selado. O pesqueiro era apenas fachada? Um ponto de passagem? Ou o local exato do crime? A polícia trabalha com todas as hipóteses, mas uma coisa é certa: há mais perguntas do que respostas. O tempo corre, e com ele, as esperanças vão se esvaindo. Mas não para todos. Para alguns, o tempo até pode apagar vestígios, mas para quem ama alguém desaparecido, ele só aprofunda o desespero. É por isso que as famílias dos 4 homens desaparecidos, Rafael, Robitley, Diego e Alencar, ainda vivem em um ciclo sem fim, entre esperança e luto. Rafael saiu de casa para trabalhar e nunca mais voltou. Robitley deixou 2 filhos pequenos, que ainda perguntam se o pra vai voltar. Diego, cheio de planos, também sumiu como se nunca tivesse existido. E Alencar, o elo que unia todos eles naquela manhã na padaria, também desapareceu. Se há algo em comum entre esses nomes, é o silêncio que os engoliu. Mas nem todo silêncio é natural. Alguns são cultivados, protegidos, impostos. Na cidade, ninguém fala. Quem viu, nega. Quem sabe, se cala. E a polícia enfrenta o que já é conhecido como o Muro Invisível de Icaraíma, um pacto de silêncio que dificulta qualquer avanço. Enquanto isso, a única pista sólida permanece. Uma denúncia anônima de que o carro usado pelos 3 cobradores teria sido jogado no rio Ivaí, um dos pontos mais difíceis para buscas. Um pescador disse ter visto no dia seguinte, ao desaparecimento, movimentação suspeita de barcos perto de uma das margens. E é com base nesse relato que uma nova frente de busca se inicia. Equipes de mergulho, helicópteros, cães farejadores. O Corpo de Bombeiros monta uma base flutuante na região de Herculândia, município vizinho. Mas até agora, nenhum vestígio, nenhuma confirmação, nenhuma resposta. Se os corpos estão no rio, por que não apareceram? Se o carro foi jogado, onde está? A suspeita recai novamente sobre a possibilidade de um plano bem arquitetado, de uma execução que não deixou rastros, ou simplesmente de uma fuga que enganou até a polícia. No dia 9 de agosto, a investigação chega a um ponto decisivo. Com indícios suficientes, a Polícia Civil do Paraná solicita à Justiça a prisão temporária de Antônio Buscariolo e seu filho Paulo Ricardo. O Ministério Público aprova. A Justiça decreta. A polícia age. Mas já é tarde demais. Pai e filho já haviam desaparecido. Suas propriedades estão vazias, seus telefones desligados,
E nem mesmo seus advogados sabem onde estão. Ou sabem, mas também decidiram se calar. Nesse conto, a investigação se transforma de busca por desaparecidos para caçada a foragidos. A divulgação das fotos de pai e filho se espalha por todo o Paraná e estados vizinhos. Rodovias, estradas vicinais e pontos de fronteira são monitorados. O alerta é total. Mas a fronteira com o Paraguai, tão próxima e cheia de caminhos clandestinos, oferece uma oportunidade que poucos voltam atrás. E tudo indica que essa oportunidade foi usada com precisão. Enquanto isso, as famílias esperam. Esperam por notícias, por pistas, por qualquer sinal.